amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do nosso programa tradicional Estúdio Aberto, programa aqui da Rádio Progresso de Montenegro. Esse programa que terá a participação da Clarice Almeida, já está chegando aqui nos estúdios. Ele é tradicional aqui da RPM Rádio, né? Um programa que tem o objetivo de trazer informações radiofônicas, mas ele é gravado também pela JPTV e acaba virando um produto televisivo. Já estamos aqui com a edição do Jornal Progresso, né? Candidatos à direção da Fundad falam de seus planos para os próximos 4 anos. Olha só, essa é a capa da edição dessa sexta-feira do Jornal Progresso. Muito boa tarde, melhor bom dia, Clarice. Bom dia, não antecipe. Não antecipe, né? Boa tarde para os internautas que vão nos assistir na JPTV e uma boa noite também para aqueles que vão nos ver depois do horário de expediente. Bom, Clarice, tivemos uma pauta agora, chegando fresquinha, lá na região da Costa da Serra, né? Um buraco lá que o pessoal está reclamando, né? Adriano, o problema lá é um arroio que está assoreado, né? Está tomado por galhos, árvores, um certo lodo também, pelo que a gente pôde observar. Então, os canos estão bloqueados, né? E a passagem da água não acontece como deveria. Com isso, a estrada fica alagada e os moradores ficam ilhados. Essa semana aconteceu de crianças perderem provas na escola devido a esse problema, porque a Kombi escolar não teve como entrar na localidade lá, que é a entrada de Pinheiros, né? Então não teve como pegar essas crianças e os mesmos acabaram perdendo prova na escola. E o problema não para por aí. Teve um morador que teve que parar de criar seus animais, ele criava gado, né, na sua propriedade rural. Só que a água desse arroio acabou invadindo a propriedade dele, né, o campo, e acabou virando uma região alagadiça, né? Então o pasto não se reproduziu, né? E com isso os animais não tinham mais o que comer, né? Ele estava gastando muito com ração para o gado, então acabou optando por encerrar a criação por causa desse problema causado pelo arroio. A gente colheu vários depoimentos nessa manhã, então, de pessoas que estão tendo vários problemas com essa situação do arroio. Não é só isso, né? A estrada também está em condições bastante precárias, mas o que os moradores argumentam que na estrada ainda se consegue passar, apesar dos buracos, né? Ainda se consegue passar. O problema maior é que quando dá a chuva forte, como tem ocorrido nos últimos dias, a água toma conta literalmente da rua, né? A sorte que não chega nas casas porque elas ficam em terrenos mais elevados, né? Mas pela estrada fica impossível de passar. Inclusive tem um policial militar que mora nessa região que muitas vezes ele acaba tendo que literalmente meter o peito na água, enfrentar a correnteza, né? E passar a pé por esse local para poder trabalhar. Ele que trabalha lá em Brochir, na cidade de Maratá. Então ele se desloca diariamente, né? E em dias em que esse córrego transborda, ele conta que já pegou água pela altura do peito, né? E acaba se tornando algo bastante perigoso, né? Fazer uma travessia assim, aonde existe uma correnteza. E os moradores dizem, né, que esse problema já existe há cerca de uns 12 anos. A prefeitura chegou a fazer uma interferência no local. Tinha uma ponte lá, essa ponte foi retirada, foi substituída então por canos, né? Mas esses canos, essas galerias não estão dando conta. Então eles pedem que, por favor, algo seja feito. Inclusive nessa semana o vereador Ari Miller entrou com um pedido de providências junto à Câmara Municipal para que o Executivo providencie, então, os reparos solicitados por esses moradores. A gente ainda não conseguiu falar com a administração municipal, eu estou chegando agora, né, dessa pauta, como tu falou, quentinha, mas posteriormente a gente vai estar entrando em contato com o secretário de Viação e Serviços Urbanos, o Naná, o Carlos Reinaldo de Mello, para saber o que pode ser feito para esses moradores. Até agora, pelo que os moradores relataram, a prefeitura diz que vai fazer esse reparo, só que não diz quando, né? E eles pedem urgência, então, na solução desse problema. Na verdade, é um novelão esse assunto, né?
Eu fiquei preocupado porque a minha manchete de introdução era em relação aos buracos, mas os buracos existem. Existem buracos, mas esse não é o pior problema. Certo. Os buracos causados pela água, né? Alguns sim, outros não. Outros são causados pelo próprio fluxo de veículos no local, né? Inclusive, Perfeito. nessa localidade existe uma grande circulação do escoamento de safra de citros. Existe um produtor ali que durante a colheita o caminhão carregado passa 2, 3 vezes ao dia, né? Então a gente sabe que esse desgaste é natural, né? Acaba ocorrendo. E a água também, quando vem com a enxurrada, acaba lavando a estrada, né? Acaba arrastando pedras, deslocando materiais. Então acaba gerando esse tipo de problema. Tem lugares onde existem espécies de caneletas, né, que foram abertas pela correnteza. Então, nesses pontos, os veículos têm que passar com muito cuidado, bem devagar, procurando um cantinho, né, para se enfiar. Mas dá para passar. O que eles pedem com urgência é que seja solucionado o problema da água, né, desse arroio, porque não, nesse caso fica inviável passar pelo local em dias de enxurrada. Legal, o portal JP News já destaca desde cedo, o Heitor Miller leva o troféu Jacó Renner, ele e mais outros 2 concorrentes, o Celso Antônio Hort e o Otávio Decusati, participaram através de representantes, porque por coincidência os 3 não puderam estar presentes por compromissos assumidos anteriormente, foram representados e os 3 concorreram a esse troféu, empresário Destaque 2015, e o Heitor Miller foi o vencedor. Um evento muito bonito realizado na Sociedade Cultural Parecino. Esse troféu Jacó Renner, né, acontece em sua primeira edição agora em 2015 e foi uma forma que a Associação Comercial encontrou para homenagear pessoas que se destacam no cenário empresarial, né? O troféu já traz o nome de um grande empresário, né, de alguém que foi muito importante para o desenvolvimento de Montenegro e também de forma regional. E agora, então, mais uma vez, busca colocar em cena essas pessoas que contribuem para o desenvolvimento econômico, social, né, enfim. E esse projeto, então, contou com a indicação dos associados. Cada empresa associada da ACI pôde indicar um nome, né? Os mais votados, então, foram esses 3 nomes apontados, entre ele o do Dr. Heitor Miller. E durante o jantar, então, foi feita a votação final, né? Com a indicação desses 3 nomes, um representante de cada empresa pôde votar naquele que acreditava que merecia levar o troféu de destaque. E os outros 2, então, receberam homenagens. Então, essa é a primeira edição, como eu falei, né? O ano que vem provavelmente terá uma nova edição e aí a gente vai saber quem são os novos indicados. Segundo o Dr. Valdir Kleber, que é o presidente da Associação Comercial, esse ano cerca de 20 nomes foram apontados, né, assim, para essa triagem que levou a essas 3 indicações. Legal, página 7 do Jornal Progresso, olha só, caderno 1, candidatos à direção da Fundarte realizarão um debate no dia 10 de novembro, e aqui temos aí uma entrevista também com o André Luiz Wagner e a Giane Ventura, são os 2 candidatos à eleição da Fundarte. Isso será um processo bastante longo, né? Exatamente, esse processo deve acabar só lá em dezembro. Vamos resumir aqui então como é que ele transcorre. Esse processo que iniciou no mês de outubro, né, aonde está havendo uma conversação dos candidatos com os funcionários da Fundarte, né, professores, colaboradores, enfim. Nesse momento eles estão se reunindo para troca de ideias, para uma prévia apresentação de planos e de projetos. Agora, no dia 28, se não me engano, vai acontecer uma reunião, então, onde vão ser indicados representantes de pais de alunos, né, e representantes de alunos também que poderão votar. E, posteriormente, então, no dia 10 de outubro, acontece o debate no Teatro Roberto Ataíde Cardona, onde ambos terão a oportunidade de falar mais sobre seus planos, suas metas, caso venham a assumir a instituição. Feito isso, então, no próximo mês começa a votação formal, né, onde serão disponibilizadas urnas lá na instituição para que os funcionários, né, enfim, todos que têm direito ao voto, possam manifestar lá
a sua escolha. Feito isso, então, em dezembro, né, será feita a soma desses votos e será, então, levado a conhecimento do prefeito municipal a indicação através do voto. Caberá ao prefeito, então, aceitar ou não essa decisão, né? Ele tem o poder de veto, né? Caso ele não considere adequado, justo, enfim, ele poderá dar um desfecho diferente para essa votação, né? Lembrando que o candidato que levar menos votos tem a possibilidade, caso seja de desejo do governo, de ser o novo diretor executivo da Fundação Municipal de Artes. O André Luiz Wagner já possui uma carreira de anos junto à Fundarte, né? Já participou da diretoria executiva durante 4 gestões, agora atualmente é o vice-diretor executivo. E a Giane, então, é de formação professora e atualmente desempenha o cargo de tesoureira da instituição. Quem quiser saber mais sobre ambos, né, pode ler na entrevista que está disponível no jornal impresso e também, né, com mais riqueza de detalhes nos vídeos, né, nas entrevistas em vídeo, onde cada candidato se apresenta, né. Esse material será disponibilizado através da JPTV. Legal, Clarice. Temos uma matéria aqui no Jornal Progresso também sobre os orelhões, que agora passam a ser uma opção com as ligações gratuitas para todo o Brasil, né, de fixo para fixo. E também fizemos um levantamento aqui, o Grupo Progresso fez um levantamento dos orelhões que estão bons e os que estão quebrados, né? Para nossa surpresa, até o número de orelhões em funcionamento foi bastante grande, né? Assim, dentre os pesquisados, a gente não sabe nos bairros como é que está essa situação, né? Mas aqui no centro do município, então, a maioria dos orelhões estão funcionando. E, inclusive, as pessoas estão voltando a ter o hábito, né? Principalmente por motivações como essa, né? Que possibilita que sejam feitas ligações intermunicipais sem custo, né? Gratuitas. Então, eu conversei com uma senhora que me disse que precisou resolver algumas questões via telefone, né, fora da cidade, e que usou bastante e sempre conseguiu qualidade nas ligações feitas, né. E isso é uma surpresa, porque a gente tem tido muitos problemas envolvendo, inclusive, a telefonia móvel, né. A gente tenta fazer a ligação e muitas vezes dá, enfim, com falha de sinal, dá bloqueio de chamada, né? Então são problemas chatos, muitas vezes ocasionados devido aos temporais também, que prejudicam os equipamentos de transmissão, né? Mas realmente é algo desagradável. E se o orelhão está funcionando, né? Vamos aproveitar, porque isso é por um tempo, né? Ainda não está estipulado qual será a data limite para isso, mas no ano que vem vai ser realizada uma nova avaliação da Anatel, aonde vão ser averiguados se esses telefones estão dentro dos padrões cobrados por eles, né, exigidos por eles. Se isso estiver ocorrendo, né, então poderá que essa situação de ligações gratuitas seja interrompida. Mas se as operadoras ainda estiverem oferecendo, não estiverem com os seus telefones 100%, né, como devem estar dentro do regulamento, então segue por mais um período. Então é importante ficar atento para saber até quando vai se poder ligar de graça. Certo, o portal JB News está destacando desde ontem já o frigorífico JBS Aves Limitado em Montenegro deve passar imediatamente a fiscalizar, acompanhar e supervisionar a adoção de medidas de segurança e saúde no trabalho realizado por trabalhos vinculados a empresas contratadas e que atuam em sua unidade. Em caso de descumprimento, a pena é o pagamento de multa de R$10.000 por irregularidade constatada, a ser revertida em prol da Sociedade Beneficente Espiritualista Lar do Menor, localizada no mesmo município. Isso mesmo, informação que nos chegou através do Ministério do Trabalho, né, e que discorre melhor sobre esse assunto, então envolvendo essa que é uma grande empresa aqui do município, né, e que em ocasiões anteriores passou por alguns problemas também envolvendo funcionários, né, que estavam reclamando da carga horária, estavam reclamando do esforço repetitivo, né. Agora parece que essa situação deu uma amenizada, né. A gente viu algumas manifestações no ano passado, esse ano por enquanto está tudo tranquilo. Agora então a JBS nesse novo assunto, né,
só tem que fazer cumprir o que foi determinado pela Justiça. Legal, aqui direto da redação, página 3 do Jornal Progresso, diz assim: minha missão é descobrir novas lideranças políticas. A frase é do prefeito Luiz Américo Alves Aldana, que reafirmou que ele já havia dito no Jornal Progresso que não será candidato à reeleição. Pois é, Adriano, mas existe uma dúvida. Eu mesma fiz essa matéria, né? Eu trouxe em primeira mão essa notícia, essa afirmação do prefeito de que não seria candidato nas próximas eleições, mas depois que ele falou isso, ele fez algumas ressalvas, né? Ele disse que o ideal é que pessoas novas, né, se candidatassem, pessoas com capacidade, mentes com ideias criativas, novas, enfim. Porém, ele disse ainda que se não surgirem nomes que ele considerem adequados, ele não está fora do pleito. Então, fica a dúvida, né? Será que ele vai achar que os futuros pré-candidatos, né, serão adequados, ou ele vai novamente não, né? Atualmente ele concorreu como vice, né, prefeito, então fica a dúvida se ele concorrerá nas próximas eleições como prefeito ou não. Então, lembrando mais uma vez que primeiro ele afirmou que não concorreria, mas depois ele disse que se não tiver candidato qualificado, na visão dele, então ele participará do pleito. Mas depois de uma segunda entrevista concedida a mim, ele confirmou que não será candidato, e assim que terminar o mandato ele segue para Minas Gerais. Ele deixou bem claro que a profissão dele é tabelião, e que assim que terminar o mandato ele volta para Minas Gerais. No entanto, a política é muito dinâmica, né? Exatamente. Vamos acompanhar para ver, né? Clarice, olha só, o Renato Kranz está atribuindo a Azeredos problemas nas casas do PSH do bairro Bela Vista. Ele é um entrevistado dessa semana da reportagem especial, onde os vereadores estão analisando os casos que poderiam ter virado CPIs, e um dos casos é as famosas casas do PSH. Isso mesmo, Adriano. A nossa série, né, que na semana que vem encerra essa primeira etapa, então, com a versão do vereador Roberto Bratz. Vamos falar um pouquinho, então, da visão do vereador Renato Kranz, né? Ele que atribui, em geral, os 3 tópicos, né? Os problemas ocasionados tanto no Arroio Montenegro, no Arroio São Miguel e nas casas do PSH, ao ex-prefeito Paulo Azeredo, né? Ele diz que no caso do Arroio Montenegro falta manutenção. Sim. No caso do Arroio São Miguel, não era necessário ter feito aquela interrupção de projeto que se fez, né? Aquele adiamento, que a obra poderia ter sido... não precisava ter demorado tanto para ter um recomeço. E no caso das casas lá do PSH, ele diz que faltou manutenção, faltou dar condições para aquelas famílias de reformarem suas casas, de melhorarem suas casas, faltou dar assistência na melhoria de ruas, de saneamento básico e também na parte de assistência social. Então, como a gente falou antes, né, para ele quase tudo é culpa do Azeredo. Muito bem, e agora na próxima semana teremos a participação do Roberto Bratz. Exatamente, o vereador Roberto Bratz fala também sobre o caso das casas do PSH e de ambos os arroios. E na outra semana, então, a gente começa a abordar outros assuntos, né? Outros 3 tópicos aí que geraram polêmica aqui no município, e a gente quer saber, então, dos vereadores o que eles acham. A gente tem aí o caso dos postos de saúde, né? Que logo que foram concluídos também apresentaram problemas. Principalmente Santos Reis, né? Exatamente, chovia muito lá, problemas de goteira, problemas de infiltração, umidade. A gente tem ainda o caso da Expo Monte, né, que teve um problema envolvendo processo licitatório, e as máquinas chinesas, né, que seriam máquinas que o governo municipal teria comprado como novas, mas que, segundo informações, elas não seriam novas, seriam máquinas usadas que foram repintadas e repassadas para o executivo sem estarem em pleno funcionamento. Legal, Clarice, olha só, estou vendo aqui no Jornal Progresso, página 10 e página 11, temos 2 exposições, já tratamos disso, mas é bom reforçar 2 exposições artísticas importantes no Museu de Arte de Montenegro, né? Exatamente, Adriano. O museu sempre trazendo novidades, né? E existe uma dinâmica muito grande nas exposições, né?
termina uma, já inicia outra, então o público sempre tem novidade para conferir. Uma das exposições, então, é da Nessi Homem, né? Homem de Almeida, que traz uma visão diferenciada sobre a mulher, né? E nesse mês em que se celebra o Outubro Rosa, né, ela faz um link dessa exposição com a questão da prevenção, né, da preservação da saúde da mulher. Inclusive, está sendo combinado um encontro com as amigas do peito, né, que é aquele grupo do Espaço Vida Unimed, para que elas vão até a Estação da Cultura, para que o encontro mensal delas aconteça lá nesta feita, né. Então, a doutora Paulina Pelkin provavelmente coordenará a palestra, né, que deve ser realizada junto a essa exposição da Nessi, que retrata a mulher em suas várias facetas, né, a mulher trabalhadora, a mulher dona de casa, a mulher mais vaidosa, a mulher e sua cultura, a mulher na praia, enfim. São várias obras, né, que foram feitas aí num período de cerca de um ano e meio pela artista, e agora estão sendo retratadas. E também tem uma outra exposição que acontece no saguão, na entrada lá da Estação da Cultura, que fala sobre a questão, então, da criança, né, os cuidados, a atenção que muitas vezes a sociedade não consegue dar à criança, né, e acabam enfim, tendo diversos problemas relacionados a isso, né? Então, existe um trabalho bem amplo lá também, inclusive com bonecos, com telas, né? Foi um trabalho bastante criativo que já pode ser visitado, então, até o final do mês de novembro, lá na Estação da Cultura. Museu de Arte, né? Que fica localizado na antiga Estação Ferry. No complexo da Estação da Cultura. Exatamente. A gente tem o hábito de dizer Estação da Cultura para tudo, né? Mas tem seus segmentos divididos. Legal, Clarice. Ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. A gente volta na semana que vem. Obrigado pela participação. Um bom final de semana para quem nos assiste hoje, nessa sexta-feira, e um bom início de semana para quem vai nos ver na segunda. Até mais, pessoal.